Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo clássico, tá bom? Onde a gente vai ler um trecho da Bíblia e vamos fazer a exegese na medida em que as minhas habilidades de leitura permitirem, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser para falar sobre a história de Jesus e o jovem rico. E a versão da Bíblia que eu estou utilizando tá um pouco diferente. Tá até diferente do que eu me lembrava. Mas vai dar para fazer o vídeo mesmo assim. E o texto que eu vou ler está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18, começando pelo versículo 15. E a gente vai ler até o versículo 30. Principalmente com um foco maior até o 27, mas a gente vai ler até o 30. E eu acho que esse texto não é sobre o que a maioria normalmente pensa que ele é, porque se você nunca leu, você vai entender por que muita gente pensa que isso aqui é sobre dinheiro. Eu discordo frontalmente. A exegese que eu vou fazer aqui, ela não é minha, beleza? Eu ouvi o pastor Luiz Saião, que é um pastor batista brasileiro, lendo esse texto aqui dessa forma, e o que eu vou falar aqui vai ser muito semelhante ao vídeo dele, beleza? Com algumas coisinhas a mais, que eu acho que vale a pena se falar. Vamos ler a partir do versículo 15, onde os adultos lá da época levam crianças até Jesus para que elas se aproximassem dele. E vamos começar a ler daí. Versículo 15. E traziam também meninos, para que ele os tocasse, mas os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, isso é Jesus falando. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E aí, vamos parar um pouco aqui. Então, um homem chega para Jesus e pergunta o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde, e o homem diz que já faz tudo aquilo. Então, vamos lá. Se a gente admitir que Jesus não estava mentindo quando ele respondeu, então ele responde, o homem diz que já faz tudo aquilo, e o que seria a resposta que faria mais sentido Jesus dar agora? Se para você herdar o reino você tem que fazer isso, você já faz, logo, parabéns, amém, ide em paz, você já herdou o reino. Seria o lógico, não é? Porque Jesus responde e o cara já faz. O lógico seria, muito bem, então, vá com Deus, você já vai herdar o reino, você já vai... herdar é o verbo que eles usam, né? Você já vai herdar a vida eterna. Mas não é isso que Jesus responde. Jesus, no versículo 22, vai dizer: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, vamos parar de novo aqui, porque eu imagino, por uma série de razões, que o raciocínio entre os judeus na época fosse mais ou menos assim. Se o povo for obediente a Deus, Deus abençoará o povo, fará com que a gente prospere. E o pai desse povo, que foi Abraão, foi um homem que enriqueceu muito, foi muito abençoado por Deus, tinha muitas riquezas. Jacó foi o neto dele também, sabia como é que procriava o gado e tal.
Então, Deus sempre fez prosperar aqueles que ele amava, né? Ao longo da história de Israel. Então, talvez o raciocínio da época fosse que se alguém é rico, especialmente, e aí assim, a gente está falando dentro de Israel, entre os judeus que conheciam a lei, vem aqui um homem que diz que já cumpre os principais mandamentos, ele é rico. Eu não sei se esse príncipe aqui era príncipe de fato, tá? A palavra eu acho que não é bem príncipe não, mas era um homem rico. Talvez o raciocínio fosse, ele é rico porque Deus abençoou ele, então ele é alguém próximo a Deus. E aí vem Jesus e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E assim, para quem tava ouvindo aquilo ali, era mais ou menos assim, cara, se alguém que é rico, abençoado por Deus, próximo de Deus, não vai herdar o reino, é muito difícil, então não tem como ninguém se salvar, cara. Imagino que seja isso, porque a resposta que eles dão vai nessa linha. Jesus fala, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. E os que ouviram isto disseram, logo quem pode salvar-se? E aí Jesus diz, 27, ele diz, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, tipo assim, cara, é impossível. É impossível. A resposta que Jesus dá parece que reforça o que eu tô dizendo. Se nem o rico vai entrar, então quem vai entrar? E Jesus vem e fala, é impossível. É impossível para vocês. As coisas que são impossíveis, mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E aí, do 28 ao 30, tem uma outra parte. E disse Pedro, 28, e disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo, e no século vindouro a vida eterna. Vamos lá, eu vou explicar porque que eu não acho que esse texto aqui está falando sobre dinheiro. Tem esse ponto que eu falei, da crença provável da época de que o rico era mais abençoado por Deus, tem isso. Mas reparem que eu optei por iniciar a leitura pelo trecho que falava sobre Jesus e as crianças. Por que eu fiz isso? Em outros vídeos, se você já assistiu outros vídeos aqui deste canal, você sabe que muitas vezes o texto ele vai se desenvolvendo e muitas vezes partes que vêm depois acabam explicando algumas lacunas de coisas que ficaram para trás. E aqui eu acho que é o caso. Por que tá aqui esse trecho de Jesus com as crianças? O que isso quer dizer? Ah, isso quer dizer que a gente deve falar sobre Jesus para as crianças também. Ótimo. Mas eu não sei se é isso que o texto quer dizer por causa do versículo 17. 17. Vamos ler de novo? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino ou como criança, não entrará nele. Receber o reino de Deus como criança. E por que eu estou dando um highlight nesse versículo? Porque no versículo seguinte vem um homem rico e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E quando ele chama Jesus de bom, de certa forma, ele já está fazendo alguma coisa. Ele está agradando a Jesus de alguma forma. E Jesus já começa cortando por aí. Por que me chama de bom? Ninguém é bom. Senão um que é Deus. Começa por aí. A meu ver, é uma tentativa de minar essa ideia do que você pode fazer para herdar, beleza? Então Jesus disse, beleza, você quer herdar o reino? Então faça isso daqui, ó. Não matarás, não adulterarás e tal. O cara fala, já fiz. Jesus fala, ok, você faz. Então, agora você vai vender tudo que você tem, vai dar aos pobres e me siga. Até chegar num ponto onde o cara não vai conseguir fazer. E aí Jesus joga, ele meio que levanta a bola para os discípulos dele. Na verdade, ele está falando aqui para um público maior, né? Ele levanta a bola e fala assim, olha como é difícil entrar um rico no reino, hein? E a galera já corta, assim, então quem vai se salvar? É impossível. Jesus fala assim, realmente é impossível. Realmente é impossível. Mas o impossível para o homem é possível para Deus. E para mim, nessa leitura fechada,
nessa leitura indutiva, tentando relacionar um elemento com o outro, tentando fazer sentido no corpo do texto, para mim, a mensagem aqui não é sobre dinheiro. A mensagem aqui é, amigão, não tem nada que você possa fazer para herdar o reino. Você vai receber. E você vai receber como uma criança, cara. Não tem nada que você possa oferecer em troca. É lógico que a gente precisaria de um estudo mais aprofundado para entender de que forma eles enxergavam as crianças na época. Se tem algo, se tem algum elemento a mais, né, do que eu estou falando aqui. Porque talvez tenha, e se tiver, a interpretação poderia ficar ainda mais rica. Só que do versículo 28 ao 30 parece que a toada muda um pouco, né? Porque Pedro, ele fala de uma coisa que ele fez, não é isso? Ele disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, a gente fez o que ele não fez, hein? E Jesus diz, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais ou irmãos, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. E eu acho que esse trecho aqui, de 16 versículos, ele exemplifica bem por que eu acho que as discussões sobre arminianismo versus calvinismo são meio infrutíferas. Porque do versículo 28 ao 30, para os arminianos, né, é um trecho ótimo. Fala assim, não, mas olha só, Pedro e os outros discípulos fizeram. Então eles, pela força deles, por uma escolha deles, né, largaram tudo e seguiram Jesus. Só que no versículo 27, Jesus já falou, é impossível para o homem. E não foi Jesus que escolheu Pedro, beleza? Perdão, não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Pedro. Jesus escolheu Pedro e os outros 11. Então, assim, são duas ideias distintas, uma do versículo 15 ao 27, outra do versículo 28 ao 30, e elas andam juntas. Sim, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus, sim. Os outros também. Mas fazer o que é necessário, se é que existe algo que é necessário ser feito, é impossível ao homem. Mas é possível a Deus. É por isso que eu humildemente acredito que esse texto aqui não fala sobre dinheiro. E espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Espero que você tenha gostado. Se eu achar o vídeo do pastor Luiz Saião, eu vou colocar aqui o link. E nos próximos dias aí eu quero gravar sobre um outro trecho do Evangelho também, que eu acho que muita gente entende errado, mas é um papo para outro vídeo. Beleza? Espero que tenha gostado, fique com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o like, clica no botão. Se você clicar e o like não tá ainda, é porque você não fez login. Como é que eu faço login no YouTube? Com o seu Gmail. Então você faz o login com o seu Gmail, dá o like, e aí você manda para alguém que você acha que vai gostar dessa interpretação. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus.